Senta que lá vem história. Essa semana estamos conversando sobre a temática pai, mãe, amigo. E aí? Você tem alguma história aí de pai, de mãe que se confundiram com ser amigo dos filhos? Ou colocaram o ser amigo dos filhos acima do ser pai e mãe? Pois então, essa semana eu não vou trazer uma história de uma outra família, porque eu não posso fazer uma colocação desse tamanho no lugar de uma outra mãe, de um outro pai. Portanto, eu vou falar o que funcionou pra gente aqui em casa. Esse relacionamento de pai, mãe e filho, sendo o amigo dos filhos. Para começar, nós somos pais muito cedo. Eu tinha 17 anos quando tive a minha primeira filha. Com 22 eu já tinha o meu segundo e último filho. Portanto, era muito nova e não tinha em mim esse senso de responsabilidade e seriedade que envolve a maternidade, né? Eu fui muito abençoada com filhos muito obedientes, muito tranquilos. Eu digo assim, Deus foi muito maravilhoso comigo, porque os meus filhos, embora os dois tenham uma personalidade super forte, super marcada mesmo ali de características bem peculiares deles, cheios de autonomia, né? Cheios de poder de persuasão, inclusive, mas eram muito, muito, muito obedientes e respeitavam demais aquilo que era trazido por mim e pelo meu esposo. Portanto, na infância eu não tive nenhum tipo de problema com essa questão de limite ou de dificuldade de compreensão do papel que eu exercia na vida deles de mãe. Mas na adolescência isso ficou um pouco confuso, porque nossa relação era muito estreita, né, dos nossos filhos conosco. Como vocês podem imaginar, a curta diferença de idade fazia com que nós estivéssemos muito próximos aos gostos deles, às músicas que eles gostavam, às coisas que eles curtiam assistir. Então isso nos aproximava demais, tanto referências musicais nossas quanto de literatura influenciaram bastante eles, então isso era algo que nos aproximava, mas também tinham questões que nos afastavam naturalmente, né? E é natural que isso aconteça. Nós não gostamos das mesmas coisas, nós não somos iguais e está tudo bem que seja assim. O que ocorreu conosco foi o seguinte: na adolescência, por conta dessa proximidade que nós tínhamos, né, com os filhos, alguns não eram entendidos. Como, por exemplo, até os 15 anos, a minha filha não ia a festas. Festas tipo do Parque de Exposições aqui em Salvador, shows, porque eu achava que ela era muito imatura, muito insegura para se perder de alguém e como é que ela ia se encontrar de novo. Ela não tinha, digamos, casca para viver situações possíveis de acontecer num show que ela, na sua inexperiência, não enxergava ser possível. E o que foi que nós fizemos como pais? Como pais, o que foi que a gente buscou fazer? Experimentando em situações de viagem, vá lá e peça tal coisa, vá lá, compre isso aqui, pague, observando de longe para ver se virava bem, né? Claro que aos poucos ela foi adquirindo maturidade. Tem uma situação na escola, você vai resolver essa situação assim, assim, assim. Ela ia lá e resolvia. Até o ponto que também conhecemos, e aí mais uma vez eu coloco Deus nessa história, porque de fato ele tem uma presença muito forte em nossa vida, em nossa família. Nós encontramos um grupo de meninas da mesma faixa etária que ela, com mães que têm o mesmo tipo de pensamento sobre criação que o meu, inclusive uma delas, minha sobrinha, e achamos alguém que pudesse levá-las até o show, esperar que elas entrassem, e na saída do show essa pessoa ficava esperando que cada uma saísse. Na verdade elas saíam juntas, porque ficavam juntas, e depois levava cada uma na sua casa. Então isso dava segurança muito grande para mim, como mãe, e para elas também, né? Como filhas, de que nós estávamos confiando, depositando essa confiança, e de que elas iriam chegar em casa sãs e salvas, porque estavam com alguém da nossa confiança. Outro aspecto importante de falar com relação a essa discordância, quando eu trouxe que a nossa filha era muito questionadora, ela perguntava por que não?
E aí, na época, eu lembro que existia um programa que chamava Castelo Rá-Tim-Bum. E aí que dizia, falava, não, e aí o personagem dizia, porque não há resposta. E aí tinha que aparecer um outro personagem dizendo o porquê da resposta. E isso, meus amigos, era usado contra nós. Nós tínhamos que explicar o porquê do não e o porquê do sim também, em várias situações. Tudo isso para dizer para vocês que nada impossibilita que vocês sejam uma mãe amiga, um pai amigo, desde que o amigo não esteja anterior a ser pai e a ser mãe. Antes de ser amiga dos meus filhos, eu já era mãe dos meus filhos. Eu não faço nenhum esforço, nem nunca fiz, para ser amiga dos meus filhos. Mas eu me empenho, me gasto, me debruço a cada dia e peço forças divinas para ser a melhor mãe que eu puder ser para eles dois. Porque essa é a minha primeira função com eles, ser mãe. Então, depois de ser uma boa mãe, de ser uma excelente mãe, aí sim, isso pode se desdobrar em uma amizade. E claro que, graças a Deus, também isso acontece comigo. Mas se não acontecesse, estava tudo bem também. Porque, em primeiro lugar, meu papel com eles era de ser mãe. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, se ficou alguma questão, porque são poucos minutos para resumir uma história que duraria muito tempo, fala comigo. Eu teria o maior prazer em te ajudar. Um beijo grande e até a próxima semana no Senta que lá vem história.